Ok, turma. Olá. Vamos à resolução dos exercícios de fixação da aplicação de intervalo numérico. Então, aqui a gente vai descobrir que existe uma restrição. Lembra que você tem aqui 2x mais 4. Qual é o problema aqui? X pode ser qualquer valor real, a gente sabe que x pertence aos reais. Mas aqui, pela própria expressão, vai existir uma restrição. Por quê? Quem está embaixo não pode dar zero, não existe isso aqui. Então a gente tem que especificar que toda essa expressão não pode ser zero. Então, se não pode ser zero, pode dar número negativo, como pode dar número positivo, mas zero não pode ser. Então a gente tem que dizer que 2x mais 4 tem que ser diferente de zero, para que essa expressão exista e faça sentido na matemática. Então a gente vai resolver essa pequena equação, tá? Como mais vai para lá como menos. Então aqui tem que ser diferente de menos 4. X tem que ser diferente de menos 4, aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Dividido por 2. X tem que ser diferente de menos 2. Vamos averiguar. De fato, se isso aqui for menos 2, você vai ter menos 2 vezes menos 2 mais 4. Então vai ficar menos 4 com mais 4, realmente daria zero. Pode ser qualquer outro valor, mas não o menos 2. Então por isso que ele está dizendo que é diferente de menos 2. Então a nossa solução, né? A gente tem que x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 2. É só essa restrição que tem. Então a gente viu que existe uma restrição para que aquela expressão faça sentido na matemática. Na B, x mais 6. Também tem restrição, como aqui o índice é 2, não está escrito, mas quando a gente coloca só a raiz e não coloca o valor, já subentende que ali tem o índice 2. Então a gente já sabe que não pode dar número negativo, porque nos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Nos números reais, porque tem os números complexos que vão abranger esse tipo de expressão. Então a gente tem que afirmar que isso aqui não pode ser negativo. Então, se não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. E o que é ser positivo? É ser maior que zero. Porém, pode dar zero? Pode. Se der zero, você vai ter a raiz de zero. Então, zero não tem problema. Então, por isso a gente coloca que é maior ou igual. Então, como é que fica isso aqui? A gente vai escrever exatamente isso. Né? Vamos resolver essa equação primeiro. Essa equação maior ou igual a menos 6. Então, a gente vai informar que x pertence aos reais, aos parâmetros, né? Solução. X pertence aos reais. Porque estamos lidando com números reais. Multiplicação. Tal que qualquer número real, não. Estamos trabalhando com números maiores ou igual a menos 6, para que faça sentido. Na C. Agora a gente tem esse conceito aí. Agora a gente vai ter uma expressão aqui com uma composição. Então você tem aqui 2x menos 4 sobre os critérios se ampliaram. Então, a gente vai ter critério combinado aqui. Vamos ter uma composição aqui. Então, na parte de cima, qual é o critério? Pode ser qualquer valor real? Não, porque a gente aprendeu que aqui em cima o x não pode ser negativo, a expressão não pode dar número negativo. Então vou trabalhar com a minha primeira condição, né? Vou chamar de primeiro intervalo. Ou posso colocar a condição A para trabalhar já com intervalo, né? Então vou explicar aqui. Nessas condições 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero, para que isso aqui faça sentido. Então, resolvendo, 2x tem que ser maior, menos 4 vai ficar positivo, mais 4. Ou seja, meu parâmetro A do intervalo diz que x
é maior que 4, aqui está multiplicando, vem dividindo. Então, nesse parâmetro A, x, no intervalo A, está me indicando que x tem que ser maior que 2, para que isso faça sentido. Aí eu vou ter uma condição B, e essa condição B vai ser estabelecida aqui. Bom, nesse caso, por estar debaixo do radical, eu posso dizer que tem que ser maior ou igual a zero. Porém, se for zero, não vai fazer sentido. Então, só vou dizer que tem que ser maior que zero. Por quê? Isso aqui não é só denominador. Se fosse só denominador, eu simplesmente falaria que isso aqui tem que ser diferente de zero. Como está debaixo do radical, aumenta as restrições. Não pode ser número negativo. Então, né, eu vou pegar e vou trabalhar só que tem que ser maior que zero. Então, essa é a minha restrição que eu vou chamar de B. Então, menos x mais 3 tem que ser maior que zero. Resolvendo, menos x, aqui vai ficar menos 3. Maior que menos 3. Lembra, muda o sinal, tem que mudar o sinal aqui também. Então, x menor que 3. Se não tomar esse cuidado, vai cometer o erro cabal. Então, agora a gente vai fazer o gráfico dos intervalos. Eu vou, para não ficar reescrevendo, vou botar esse aqui azul. E esse aqui eu vou colocar amarelo. Então a gente vai ver a solução, é a solução comum, aonde os gráficos vão se interceptar. Ok? Então tá aqui a reta numérica. Opa, vou colocar aqui. Vou botar aqui minha reta. Aqui o zero, minha origem. Meu primeiro intervalo amarelo tem que ser maior que 2. Então aqui estaria o 2 e aberto, porque eu tenho que desconsiderar. Maior que 2 é todo mundo que está para cá, indo para infinito. Está indo para infinito. E o outro é menor que 3. Três está aqui. Aberto também. Quem é ser menor que 3? É todo mundo que estiver para cá. Então, qual é a solução comum? Onde que os intervalos se encontraram? Eles se encontram na parte dos dois, que é as cores que se misturam. Lembrando que só o azul tem o 2. O amarelo não tem o 2. Então, o 2 só conta como proximidade. Por isso que o intervalo não vai ser fechado em 2 como solução. E aqui, o azul não tem o 3. Ele chega próximo de 3, mas o amarelo tem o 3. Ou seja, o intervalo vai ser aberto em 3. Então, a solução disso aqui, né, como intervalo numérico, vai ser, vamos primeiro colocar a solução em intervalo simbólico, que aí fica mais fácil. A solução final, A e B, vai ser aberta em 2 e aberta em 3. Agora sim, vamos colocar essa solução em linguagem. Vai ser x pertence aos reais, tal que 2 menor que x, que por sua vez é menor que 3. Ou seja, para satisfazer as duas funções, porque aquilo ali a gente está entendendo como valor só as duas expressões, o x que você colocar em cima, isso aqui não está à parte. O x que você coloca em cima, também tem que colocar embaixo. Aquela expressão uma só. Então, esses valores só podem ser valores que estão entre 2 e 3. Entre 2 e 3 a gente já viu que existem infinitos valores. Né? São números consecutivos, mas existem infinitos valores. 2,1, 2,2, 2,4. Vai chegar até 2,99999, mas nunca vai ser 3. Como mais próximo de 2 vai ser 1,99999, mas não vai ser...
A gente vai pegar só valores aqui. Então 2.1, 2.2, 2.3, 2.0001, mas não vai chegar a ser 2, tem que estar acima de 2. Para as próximas a gente tem um produto que é utilizado lá como aquele quadro de sinais. Então vamos lá. No item D, a gente já tem aqui, ó, um produto. E a gente aprendeu a fazer isso. Então aqui na D, nós vamos ter um produto de funções e que nós vamos ter que resolver utilizando o quadro de sinais para intervalo numérico. 4 vezes menos 2 mais 12. E aqui já estabelece o critério. Ele quer saber os valores de x pelo qual esse produto vai sempre ser maior ou igual a zero. Então primeiro a gente vai trabalhar com duas condições. A gente vai fazer x menos 4 igual a zero, vamos achar a raiz dessas equações. E a segunda, que vai me gerar também intervalo numérico no quadro de sinais, vai ser menos 2 mais 12. A gente iguala a zero. Então isso aqui resolvendo vai ficar x é igual a 4. Já sei que isso aqui, a raiz é 4. E a raiz menos 2 igual a menos 12. Ou seja, x é igual a menos 12 dividido por menos 2. X é igual a 6. Então a primeira, você tem uma função crescente. Vai passar aqui em 4 e a função vai ser crescente. Para cá positivo, para cá negativo. A segunda é decrescente. Então a segunda é decrescente. Para cá é positivo, para cá é negativo. Aliás, para cá é positivo e para cá é negativo. Aqui, ó, é negativo e para cá positivo, né? Então agora a gente vai estabelecer esse quadro de sinais. Vamos fazer o intervalo numérico para a gente fazer esse quadro de sinais. Então vamos fazer aqui. A primeira raiz é em 4. Então aqui 4. Lembra que a gente vai sempre ter 3 quadros de sinais. O último é a última linha para resolução. A gente fazer coincidir. A gente chama de quadro de sinais porque é como se fosse um quadro mesmo. Então aqui a gente vai ter 4. E no outro é 6. Então a gente vai ter um quadro aqui, 4 aqui, e aqui o 6. Agora vamos fazer a multiplicação desse quadro de sinais, que é o que nos interessa. Então nesse tá assim, e nesse tá assim. Então nesse para cá, o y positivo, e para cá os y negativo. Para cá os y negativo, e para cá os y positivo. Agora a gente vai fazer a multiplicação de sinal. Menos vezes mais é menos. Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Então o que ele está perguntando? Vamos voltar à equação. Ele diz que o quê? Tem que ser maior ou igual a zero. Ser maior ou igual a zero é ser positivo. Então ele está perguntando aonde que a função tem seu sinal positivo. Aqui, ó, nesse intervalo. Mais indica positivo. Então indica aonde a função vai ser positiva. Então a nossa solução, e como é maior ou igual, tem o sinal de igual, isso aqui é incluído na solução. Então a nossa solução a gente pode dizer que é fechada em 4 e
fechada em 6, ou x pertence aos reais, tal que 4 é menor ou igual a x, que é menor que 6. A mesma coisa vai valer para a letra D, para a letra E, que é um quociente. Tem x mais 2 sobre x menos 2. Então aqui é um quociente. X mais 2 e x menos 2. Também com duas hipóteses. A primeira é x mais 2. Vou achar a raiz disso. Né? X mais 2 é igual a 0. Já sei que x é igual a menos 2. E na segunda, x menos 2 x menos 2 igual a 0, implica que x é igual a 2. E as duas são funções crescentes. Então, novamente, a gente vai fazer o quadro de sinais. As duas são funções crescentes. Novamente. Vamos fazer aqui o quadro de sinal. Olha aqui. As duas são função crescente. Primeiro, então, aqui você tem 2 menos 2 e a outra mais 2, né? Mas não é no mesmo quadro. Quadro diferente. Deixa eu pegar aqui. E aí, a gente vai coincidir elas no mesmo quadro de sinais. Menos 2 e 2. Tanto uma como a outra função é crescente. Então aqui, crescente e crescente. Então para cá positivo, para cá positivo, para cá negativo. E para cá positivo, para cá negativo, para cá negativo. Produto, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais. Então a pergunta é, para onde que essas funções estão negativas? Aqui no caso ele quer menor que zero, ou seja, qual o intervalo em que essa função é menor que zero? Aqui, ó. E como é menor, não inclui os extremos. Então a nossa solução vai ser intervalo aberto em menos 2, porque não inclui, e aberto em 2. Ou seja, x, solução, x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 2. Ok? Agora aqui na letra F, né, a gente tem aqui, já torna mais fácil essa atividade. Por quê? Porque aqui você tem que é diferente de 4. Não deixa de ser uma desigualdade e também criar uma restrição. Então qual é a restrição aqui imposta? É só a gente resolver, vai ter menos 4x, aqui diferente de 4 menos 12. Como aqui é diferente, não vai alterar nada no sinal, porque o sinal é diferente. Então aqui vai ficar diferente menos 4, vai ficar menos 8. Então está aqui, ó, multiplicando, vem para cá dividindo. Então menos 8 dividido para menos 4. X tem que ser diferente de quem? De 2. Ou seja, para essa expressão fazer sentido, ser diferente de 4, isso aqui tem que ser diferente de 2. Porque de fato, se você colocar aqui 2, vai ficar menos 8. Menos 8 com mais 12 é 4. Então tem que ser diferente de 4. Então, solução desse intervalo, né? A gente pode colocar x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2. Na G a gente tem uma expressão combinada. Então você tem aqui 12x menos 24 menor ou igual a 15x mais 6. Então letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 12x e aqui vai ficar menos
15x menor ou igual a 6. Aqui era menos 24, passa a ser mais 24. Eu trouxe para cá e trouxe para cá. Então vai ficar menos 12 menos 15 menos 3. Menos 3 menor ou igual a 24. 6 mais 24 vai dar 30. Então tá aqui multiplicando. Lembra que esse aqui é negativo. Então eu vou ter que inverter o sinal. Vai vir para cá dividindo e vou inverter o sinal. Aqui é menor ou igual, vai passar a ser maior ou igual a 30 dividido por menos 3. Ou se preferir, quando você vê que o sinal aqui da frente é negativo, o que você faz? Você já troca. Já faz a troca aqui. Do sinal também. Porque já sabe que a letra não pode ficar negativa quando ela já estiver na parte de isolar. E aqui troca o sinal. Então vai estar multiplicando, vai para cá dividindo. Então x é maior ou igual a 30 dividido por 3. X é maior ou igual a menos 10. Aí alguém pergunta, e se eu tivesse feito o contrário, professor? Para não ficar negativo. Se eu tivesse jogado esse para cá e esse para cá, poderia? Poderia lá. Então você teria 12. Ficaria 12. Ficaria na verdade aqui. Menos 24. E vou jogar para cá agora o primeiro membro. Mais 6. Menor ou igual. E agora 15. Porque eu quero que a letra fique positiva. Não queria que a letra ficasse negativa. Então, ó. Você joga para cá. É 12, passa a ser menos 12. Você vai ver por que você troca o sinal lá. Então, menos 24. Mais 6. Menos 24 mais 6. Na verdade aqui era mais 6, tem que ir como menos. Ele aqui está mais, vai vir como menos. Menos 6. Menos 12. Aqui menos 30. Menor ou igual a 15 menos 12 vai dar 3. 3x. Vai parar dividindo. Agora não precisa trocar o sinal, porque aqui não é negativo. Então você vai ter que x é menos 3 sobre dividido por 3. Vai dar menos 10. Ou seja, dizer que menos 10 é menor que x é a mesma coisa que dizer que x é maior que menos 10. O resultado, de qualquer forma, é o mesmo. Naquele resultado a gente só precisou trocar o sinal. Enfim, a solução x pertence aos reais, tal que a explicação x maior ou igual a menos 10. Então está demonstrado porque quando a gente tem negativo a gente precisa inverter. Se você fizer o contrário, você vai ver último H. Mesma coisa. H menos 4x mais 8 menor ou igual a 5x menos 1. Aí você pode fazer jogando para cá para ficar positivo, ou jogando para cá, que os dois vão ficar negativos e já sabe que vai ter que trocar o sinal. Eu vou fazer assim das duas maneiras para a gente ver. Menos 4x menos 5x menor ou igual. Menos 1 estava aqui, agora eu vou jogar para cá. Menos 8. Então aqui vai dar menos 9x menor ou igual a menos 9. Ó, faço ficar positivo o daqui. E o daqui também é negativo e vai ficar positivo. Então vai ficar 9x e aqui inverte. 9x maior ou igual a 9 dividido por 9. X é maior ou igual a 1. Vamos provar que isso aqui é válido, fazendo se eu não quisesse fugir dessa questão de inverter, da letra ficar positiva. Então, no caso, se fosse fazer de outra maneira, eu jogaria a letra para cá, e aí ela vai ficar positiva e o número para cá. Então vai ficar 8, já era positivo, menos 1 vai vir para cá, vai ficar mais 1, menor ou igual
ao 5, e o que está mais negativo era o 4, então vai ficar mais 4x. Ah lá, eu fugi do problema de ter que inverter o sinal quando é negativo. 9 menor ou igual a 9x. Vem para cá multiplicando, vem para cá dividindo. 9 dividido por 9, menor ou igual a x, que dá 1, que é menor ou igual a x. Se 1 é menor ou igual a x, isso é a mesma coisa dizer que x é maior ou igual a 1. Então, de uma forma ou de outra, a solução que a gente tem é x pertence aos reais, tal que, vem a explicação, x tem que ser maior ou igual a 1. Então, espero que vocês tenham entendido. Essas aplicações é importante, a gente vai usar muito elas em questão de domínio e mais de uma função, mas por enquanto só dei a ideia de sentença para saber que essas coisas existem e que são aplicáveis através de intervalo numérico. Então, até a próxima, fiquem todos com Deus.